Entra agora no SINASE, viu? A gente revisou o que tinha que revisar de ECA. Agora a gente vai entrar aqui na lei do SINASE. Essa daí ó, segundo a resolução 119, CONANDA, tem que preencher isso aqui, essa lacuna. O que é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios. Gravem essas três palavras aqui. Vocês vão precisar: princípios, regras e critérios, tá certo? O PRC ou PCR, né? Tanto faz. Gravem, ó, princípios, regras e critério. Isso aqui é muito perguntado, certo? Outra coisa, características também. Características: jurídica, política, pedagógica, financeira e administrativa, certo? Deixa eu ver aqui, ó. Tem como, ó, CJFA 2P, né? Pessoal, tem que tentar memorizar de certa forma isso daqui, viu? Então a gente vai tentar aqui criar um mnemônico, né? Ó, característica, né? Característica. JP, tem 2P, a gente bota 2P. Deixa eu ver aqui, dá pra botar o JAP ou FAG, né? FAG não, dá pra botar o FAG 2P, né? Ó, FAG 2P, certo? Característica: F de financeira, administrativa, jurídica e 2P, político e pedagógico, certo? Não precisa fazer sentido, basta você consiga lembrar isso aqui, porque é importante. E lembrar, ó, dos princípios, das regras e dos critérios. Estou falando, gente, eu estou falando aqui do SINASE, certo? Do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Outro tema que vai ser despencado aí de vocês, vai ser explorado bastante nesse concurso de agente socioeducativo, certo? SINASE e ECA são os temas mais cobrados. Beleza? Então, conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que possui caráter FAG 2P. Ó, financeiro, administrativo, jurídico, político e pedagógico, que envolve desde o processo da apuração de ato infracional até a execução das medidas socioeducativas. Estou falando do SINASE. O SINASE, gente, é o órgão responsável, certo? É o órgão responsável por executar as medidas e fiscalizar também essas medidas, beleza? Então a gente vai agora trabalhar o que é o SINASE. Entende-se por SINASE, conjunto, pessoal, conjunto de quê? Conjunto de PCR, conjunto de P. Ó, Gleice ajudou a gente aí, ó. Precisa, pop, fia. Show de bola. Show de bola. Princípios, regras e critérios. Isso aqui vai aparecer, gente, muito na prova de vocês, certo? SINASE. Vai aparecer bastante, não tenha dúvida disso. Eu analisei as questões da Fundac, cobrou muito SINASE. IASES, Santa Catarina, para socioeducativo, caiu muito SINASE. Ó, foi dividido, né? ECA e SINASE foi a briga ali para ver qual era o tema mais cobrado. Engraçado que o edital de Sergipe é idêntico ao edital do IASES Santa Catarina, certo? IASES Espírito Santo, né? Espírito Santo. Idêntico, tanto que o edital foi copiou-colou, né? Pegaram o edital lá, a banca qual é a banca mesmo? IDECAP, né? A banca IDECAP copiou o edital do Espírito Santo e trouxe para Sergipe. Depois eles tiveram que alterar, porque o estatuto trouxe de lá
e a função do agente, né, a atribuição foi a mesma. Então depois eles retificaram o edital. Então eu fui lá na prova analisar a prova. Então Sinase, Conanda e ECA, principalmente, as matérias mais cobradas aí na parte de legislação. Beleza? Então a gente tem que saber isso aqui de cor. O que é Sinase? É o conjunto de princípios, regras e critérios, certo? Que envolvem a execução. Sinase, ele é responsável pela execução das medidas socioeducativas. Pessoal, medida socioeducativa só é aplicado a adolescente. Então, Sinase, ele não vai se preocupar com crianças. Sinase, ele só se preocupa com adolescentes, incluindo nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipal. Tem uma tabela, né, sobre a competência, já que ele distribuiu as competências para cada um, né? Ó, Estado, município e União, bem como todos os planos políticos e programas específicos de atendimento de adolescentes. Ó, Sinase somente é aplicado ao adolescente em conflito com a lei. Tá bom? Em conflito com a lei. Beleza? Bora lá. Acerca da execução das medidas socioeducativas, é correto afirmar que a medida socioeducativa de liberdade assistida deverá ser reavaliada no máximo a cada 24 meses, podendo a autoridade judiciária designar audiência no prazo de 30 dias. Letra B. Regenciar pelo princípio da prioridade as práticas ou medidas que sejam restaurativas, sempre que possível, atendam às necessidades, olha só, da vítima. Pessoal, regenciar pelo princípio da prioridade as práticas ou medidas que estejam restaurativas, certo? Sempre que possível, atendam às necessidades da vítima. Isso aqui está em concordância com a justiça restaurativa. Então, se você for pegar a justiça restaurativa, o significado dela é isso, ó, é a composição, certo, em que a vítima, ó, ela seja restaurado o dano, restaurado ali o convívio, né, com o infrator. O gabarito aqui é a letra B, certo? Uma das prioridades é a medida que busque a restauração, tá certo? Então, dentre todas as medidas que você vê, aquela que traz uma aproximação maior, certo? Com vítima, aquela que tenta solucionar os problemas, certo? De uma forma mais pacífica, de uma forma consensual, beleza? É a justiça restaurativa, gabarito letra B. Olha só, formas de execução da medida. A gente já viu quais são as medidas socioeducativas. Isso aqui é importante, certo? Quando for as medidas de proteção, advertência ou obrigação de reparar o dano, pode ser nos próprios autos, certo? O que é autos? O próprio processo ali que está sendo feito na representação pelo Ministério Público. No final, ele pode fazer, executar a medida de proteção, advertência ou obrigação de reparar o dano. Agora, em se tratando de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação, tem que ter uma ação autônoma. É chamada ação de execução de medida socioeducativa. Beleza? Essas daqui, ó, é as que o Sinase ele vai mais se preocupar. Beleza? Todas é de competência do Sinase, certo? Todas é de competência do Sinase em executar as medidas. Beleza? O que é que vai cair em prova? Quais são as medidas que podem ser executadas no próprio auto? O Ministério Público, no final, ele já pode pedir ali a aplicação daquela medida e outras que tem que ter uma ação autônoma de execução de medidas. Então, você lembrar das mais brandas, advertência e obrigação de reparar o dano, próprio auto. Certo? Prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação, aí tem que ser uma ação autônoma. A gente vai ver que até o prazo do plano de atendimento individual é diferente para essas daqui abaixo. Beleza? Ó, tanto que não existe, vamos lá, a gente tá revisando, bora logo falar do PIA. Não existe PIA para advertência
obrigação de reparar o dano e nem medida de proteção. Você não faz um plano individual de atendimento. Você só faz o plano de atendimento aqui, ó, na ação de execução. Então aqui, 15 dias, certo? E esse daqui, aliás, o contrário, né? É o contrário. Quando for liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, 15 dias. Aqui a gente segue a regra, ó. 45 dias para fazer o PIA. O que é PIA? Plano Individual de Atendimento. Tá certo, gente? Ó, isso aqui, gente, eu vou deixar para vocês darem uma lida, porque isso aqui é mais resumo, tá vendo? Isso aqui é mais resumo. É mais resumo, tá bom? A gente vai dar uma passada, lógico, a gente não vai deixar isso aqui batido, porque isso aqui é importante, certo? Mas é preciso que você leiam mais de uma vez isso aqui para poder fixar. Ó, em caso de advertência, como é que o SINASE vai atuar? A advertência a gente já viu, né, que é uma repreensão. Todas as medidas têm que ter a materialidade e a autoria, beleza? Forma, a gente já viu, reduzida a termo e assinada. Agora, momento da aplicação. Advertência, se for antes do processo, gente, ó, na remissão imprópria, certo? A gente já viu isso daqui, ó, concedida pelo MP. Então, eu aplico a advertência antes do processo. A banca não vai falar que ela não vai falar que é antes do processo. Ela vai botar aqui o provisória, certo? Ou ela vai colocar preventiva. Vai mudar esses termos. Não se liga. Antes do processo, na remissão imprópria. O que é remissão imprópria? Ó, é por isso que lá no início eu fiz questão da gente trabalhar os conceitos básicos para quando a gente falar agora você já sabe o que é. O que é remissão imprópria? Você sabe. Remissão imprópria. Gente, coloquem aí. O que é remissão imprópria para ver se vocês lembram. Enquanto eu dou uma mordida aqui no pé de moleque. Já esqueceram, foi? Professor, a fome tá batendo, já não lembro mais de nada. Não se preocupe, daqui a pouco a gente vai dar um intervalo, vocês almoçam, depois a gente retorna. Me lembre aí, remissão imprópria, o que é? Remissão é o perdão, beleza. Impróprio, tem medida ou é sem medida de proteção ou socioeducativa? Com ou sem medida? A remissão imprópria. Pessoal, remissão imprópria é com medida. Ó, vai ser o perdão mais a medida socioeducativa. Então, esse perdão ele pode ser feito antes do processo, junto com a remissão. Que remissão? Remissão imprópria, certo? Ó, lembra que a remissão imprópria é a exclusão, porque ainda não aconteceu, concedido pelo MP. Veja. Agora, se a advertência ela for aplicado, isso aqui vai cair em SINASE. Se ela for aplicado antes do processo, quando é que eu aplico uma advertência antes do processo? A questão vai dizer o seguinte: a advertência aplicado antes do processo, você tem que saber que quando é antes do processo é a remissão imprópria concedida pelo Ministério Público, beleza? Agora, eu posso também aplicar, eu posso executar a medida socioeducativa de advertência no curso do processo. Pessoal, se é durante o processo, quem é que pode conceder isso aqui? O juiz, certo? O juiz. Lembra? Quando o juiz aplica a remissão junto com uma medida, é chamada remissão imprópria. Nesse caso, vai gerar a suspensão ou a extinção, beleza? Então, ó, quando é o promotor e é antes, é exclusão. Quando é o juiz, vai ser caso de extinção ou caso de suspensão, beleza? E também essa advertência ela pode ser aplicada
ela pode ser aplicada na própria sentença, certo? Então, na sentença, saiu a sentença, é por isso que ela é feita nos próprios autos, certo? Agora, desde que seja aplicada isolada, tá certo? Então, por exemplo, eu posso ter uma advertência em uma prestação de serviço à comunidade. Opa! Se é prestação de serviço à comunidade, eu posso executar a prestação de serviço à comunidade nos próprios autos? Gente, a gente acabou de ver que não. Se for prestação de serviço à comunidade, tem que ter uma ação de execução. E tem que ter também um plano individual de atendimento. Professor, pode ser acumulado duas medidas socioeducativas? Pode. Só tem um problema. Só pode ser acumuladas se forem compatíveis. Tem como, por exemplo, você aplicar uma internação onde o adolescente ele vai ficar privado totalmente de sua liberdade, mas uma prestação de serviço à comunidade? Não. Ou ele está privado da liberdade, ou ele está livre para poder executar a prestação de serviço. Então se liga, porque a prova vai trazer para vocês aí, ó, esse tipo de pegadinha, tá bom? Então só posso aplicar as medidas, o SINASE ele só vai executar as medidas acumuladas se forem compatíveis. É por isso que a execução da advertência na sentença, nos próprios autos, se ela for aplicada de forma isolada, ó. Se ela for aplicada com outra medida, aí já não é mais, certo? Já não é mais nos próprios autos. Aí vai ser numa execução, beleza? Numa ação de execução. Obrigação de reparar o dano. A mesma coisa. Aqui já fica mais fácil, né? A gente já revisou. Ó, tem que ter prova de autoria e materialidade, todos. Obrigação de reparar o dano, você só marca essa alternativa quando trouxer reflexos patrimoniais. É o cara que pichou a biblioteca. Qual a forma? Pode ser restituição de bem, certo? Ressarcimento do dano ou compensação do prejuízo. Tá bom, gente? Tem uma forma prescrita? Não. Qualquer forma que restitua o bem ou ressarça o dano. Por exemplo, adolescente pichou o muro, ele pode ser condenado a pintar o local. Tá bom? Execução da medida. Ó, o SINASE trabalha aqui. Pode ser aplicado isoladamente, certo? Nos próprios autos. Beleza, gente? Por que eu tô falando isso? Porque aqui você tem que complementar essa informação. Essas medidas aqui, elas só vão ser aplicadas nos próprios autos da ação quando forem aplicadas de forma isolada. Professor, então eu não posso dizer que a aplicação ou a execução, a gente está falando de SINASE, né? SINASE cuida da execução das medidas. A execução das medidas serão exclusivamente nos autos da ação? Em regra, sim, mas desde que elas sejam aplicadas de forma isolada. A única medida aplicada para aquele adolescente foi internação ou obrigação de reparar o dano. Aí eu aplico de forma isolada, então eu vou executar nos autos. Agora, se vier com qualquer outra remissão imprópria, você já sabe que remissão imprópria é o perdão, porém existe uma acumulação, aí, meu amigo, não é isolado, certo? Remissão, gente, é o perdão, mas eu deixo de aplicar uma outra medida, certo? Para aquele adolescente, você tem que fazer a seguinte leitura. Se houve remissão, é porque para ele houve uma punição mais grave. Eu deixo de aplicar o mais grave, mas a condenação dele foi da mais grave. Por exemplo, internação. Então, eu deixo de aplicar a internação, eu perdoo aquele adolescente, e em compensação eu vou colocar para ele a obrigação de reparar o dano. Foi de forma isolada? Não, é a remissão mais a execução da medida. Então, nesse caso aqui, certo? Cadê? Nesse caso, nesse caso, eu vou aplicá-la somente isolada se for, ou melhor, só vou aplicar nos próprios autos se ela for de forma isolada, beleza? Prestação de serviço à comunidade. Você já sabe que tem que ter um plano individual de atendimento e que tem que ser feito uma ação de execução, beleza? Não posso aplicar nos próprios autos. Pessoal, prazo máximo
Ó, bora. Isso aqui você já sabe, né? Prestação de serviço à comunidade, você já sabe o que é. É realização de tarefas gratuitas. Requisito, você já sabe, todos têm que ter autoria e materialidade. Agora, o que é que você não sabe? Prazo máximo, 6 meses. Ah, talvez até saiba, né? Que a gente já trabalhou muito isso aqui. Tem que ter aptidão. Eu posso obrigar o adolescente a prestar serviço à comunidade se ele não tem condições? Não. Certo? Então, as atribuições têm que ser de acordo com a aptidão de cada um. Beleza? Jornada. Isso aqui despenca em prova, gente. Ó, jornada, 8 horas. Professor, são 8 horas diárias? Não, são 8 horas semanais. Certo? Sábado, domingo, feriados, dias úteis, ó. Só não pode prejudicar a frequência escolar ou trabalho, né? Se o adolescente trabalha. Certo? Forma de execução. Eu posso aplicar prestação de serviço à comunidade nos próprios autos? Não. Eu tenho que abrir um processo de execução, chamada ação de execução, certo? Com a expedição da guia de execução, beleza, gente? Ainda que decorra de remissão, como forma de suspensão. Pessoal, se é remissão, aqui a leitura cabe a vocês. Se a remissão aqui é como suspensão, essa remissão aqui, ela é uma remissão feita pelo promotor ou pelo juiz? Ó, por isso que eu botei. Se for suspensão, quem aplica é o juiz. PIA, Plano Individual de Atendimento. Esse PIA aqui, gente, quando se trata de prestação de serviço, ele tem que ser elaborado no prazo de 15 dias. Tá certo? O que é o PIA? A gente já viu. PIA é um instrumento de previsão, registro, gestão das atividades que vão ser desenvolvidas durante o cumprimento da medida, certo? Acompanhamento é feito por a entidade de atendimento responsável pela execução do programa e no final tem que ter relatório. Liberdade assistida, a liberdade assistida busca a integração familiar e comunitária do adolescente, né, conhecida como medida de ouro, certo? Prazo mínimo, gente, toma cuidado, viu? Prazo de liberdade assistida é o prazo mínimo de 6 meses. E o prazo máximo, professor? Pessoal, não existe prazo máximo, mas o STJ, ele entende que tem que ser aplicado, por analogia, o mesmo prazo da internação, ou seja, 3 anos, tá certo? O juiz deve estabelecer um prazo certo? Não. Se a lei não traz um prazo certo, então não comporta um prazo, mas por analogia é de 3 anos, tá bom? Tem questões que já traz esse entendimento. Então, jogo de cintura aqui. Se a questão está falando, prazo máximo para liberdade assistida no máximo 3 anos ou até atingir a idade de 21 anos. Tranquilo, você mantém. Se ela não disser nada, segue a regra, que não existe aí o prazo determinado, tá certo? Então tem que ter jogo de cintura nesse tipo de questão. Todo plano, pessoal, vai ser designado um orientador, certo? O plano de atendimento vai ter um orientador, certo? O que é que esse orientador vai fazer? Ele vai buscar a promoção, né, social do adolescente com a família, ele vai supervisar a frequência e aproveitamento escolar do adolescente, certo? Se o adolescente trabalha, ele vai fiscalizar também a profissionalização e no final, relatórios. Certo? Ele vai ser responsável por fazer os relatórios. Forma de execução. Lembra quando for prestação, aqui é liberdade assistida, né? A liberdade assistida tem que ter também uma ação de execução, certo? O PIA, qual é a duração do PIA? Liberdade assistida, 15 dias. A reavaliação da medida, eu acho que eu não falei isso daqui, né? Liberdade assistida, ela tem que ser reavaliada no máximo a cada 6 meses, certo? É o mesmo prazo da internação, certo? No máximo a cada 6 meses. Semiliberdade. A semiliberdade, você já sabe qual é, né? É o meio termo entre o fechado e o aberto, né? É esse meio termo aqui, onde há uma privação parcial da liberdade
do adolescente, certo? Prazo não existe, tá bom, gente? Mas a gente utiliza, a gente utiliza por analogia, né? Os 3 anos também da internação, certo? Condições de semi-liberdade: inclui-se o adolescente em unidade específica para recebê-lo durante a noite, permitindo que ele estude, trabalhe fora ou também pratique esportes, certo? Faltou aqui falar do PIA, né? Ah, botei, pronto. Ó, o plano de atendimento, né, o plano individual, começa aqui, ó, 45 dias, certo? A partir do ingresso. Quando for semi-liberdade ou internação, gente, o prazo é o prazo máximo, certo? É o prazo de 45 dias. A reavaliação também, ó, a cada 6 meses. A liberação compulsória também é o mesmo requisito, né, de 21 anos, certo? Outra coisa que é importante falar. Eu não posso aplicar liberdade, ou melhor, semi-liberdade e internação junto com remissão, certo? Então, remissão imprópria jamais não pode ser com a internação e nem com semi-liberdade, certo? Então, aqui é proibido a acumulação, né, com a remissão. Forma de execução, você já sabe que tem que ter uma ação autônoma de execução. Internação, a mais grave de todas. Internação, vamos lá. Privação parcial ou total? Total da liberdade, certo? Espécies de internação, a gente já viu isso daqui. Olha só, prazo indeterminado é aquela que não pode passar de 3 anos, certo, gente? Deve ser reavaliada a cada 6 meses. Já a internação-sanção, o prazo máximo é de 3 meses. Lembra qual é a internação-sanção? Ó, a internação-sanção é aquele caso de descumprimento. Esse descumprimento, lembra que tem que ser reiterado. Tem que ser injustificado. Tá certo? Descumprimento de quê, professor? De outra medida imposta. Então, ele descumpriu uma outra medida socioeducativa. Nesse caso, vai ficar, ó, internado durante 3 meses. E a internação provisória, que a questão vai colocar antes, para vocês, vai colocar antes da sentença, certo? Vai colocar antes da sentença. Prazo máximo, 45 dias. Beleza? Os princípios que estão em jogo, gente, quando eu falo de internação, eu tenho que lembrar do princípio da brevidade, da excepcionalidade e princípio do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, certo? A medida ela terá a menor duração necessária ao cumprimento de seus objetivos. É por isso que tem que ter um plano individual, ó. Quais são os objetivos daquela medida, certo? Excepcionalidade, então eu não aplico a internação de primeira. A internação é quando não há outra medida mais adequada, quando não tem jeito, certo? Então, esses são os princípios envolvidos na hora de aplicar a internação. Quais são as hipóteses que autorizam a internação? Ó, a internação ela vai ser aplicada quando, diante de um cometimento de ato infracional, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, certo? Então, por exemplo, roubo, latrocínio, homicídio, atos infracionais em que há grave ameaça ou violência à pessoa, certo? Pode ser aplicado a internação. Bora lá, pessoal. O cumprimento das medidas socioeducativas em regime de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação dependerá do PIA, certo? O que é PIA? Instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. Nesse passo, a sigla PIA significa... Pessoal, tem perguntas
cai em prova perguntando a sigla. Qual a sigla do SINASE? Qual a sigla do CONANDA? E a sigla do PIA. Isso aqui também foi questão de prova, certo? Perguntou sobre o PIA. Lembra? Estamos aqui falando do plano individual de atendimento, beleza? Então não vai marcar perfil do adolescente, plano informativo, ó, previsão individual do adolescente. Aqui é para quem estudou. Quem não estudou vai ser induzido aí a marcar qualquer outra alternativa, certo? Bora ver o que é o PIA. Olha só, o que é esse plano individual? É um instrumento de previsão, registro, plano de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. Então, esse plano individual de atendimento vai ficar, ó, registrando, certo? Registrando, tem que ter, ó, o que é que vai ser feito ali com o adolescente, tem que ter participação da família, beleza? Em quais medidas são aplicadas? Ó, a gente só tem o plano individual de atendimento na prestação de serviço à comunidade, na liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Ficou de fora aqui, ó, advertência e obrigação de reparar o dano. A participação dos pais ou responsável, ela é obrigatória no plano de atendimento? Sim. O PIA ele deverá contemplar a participação tanto dos pais ou dos responsáveis. Beleza, gente? Quem é responsável por elaborar o plano individual de atendimento? Lembra que quem vai ficar responsável pela elaboração do plano individual de atendimento é a equipe técnica do programa, certo? Cada programa tem a sua equipe técnica, formados por profissionais da área, né? Assistente, psicólogo, psicopedagogo. Então, a composição da equipe técnica é quem vai ficar responsável de elaborar o programa de acordo, né, com o objetivo que vai ser traçado. Então, qual é o objetivo? Aquele adolescente ele teve contato com tráfico de drogas. É um tipo de planejamento. Adolescente praticou ali um ato infracional, homicídio. Então vai ter que ter um outro tipo de planejamento. Cada ato infracional, cada medida socioeducativa que vai ser aplicado ao adolescente tem um plano individual. Beleza? Por isso que o nome é plano individual. Para atender às necessidades, é como se fosse uma ressocialização, né? Então tem que ter os objetivos, tem que ter ali o que é que foi tratado, certo? Participação do pai, da sociedade. E no final tem que ser feito um relatório. Certo, gente? Bora para outra pergunta. Deverá constar no plano individual de atendimento, exceto. Então, o que é que consta no plano de atendimento? No plano individual. Esse plano individual de atendimento vai trazer as atividades de integração e apoio à família? Sim. Vai constar, ó, as atividades de integração, certo? E apoio junto à família. Os resultados da avaliação interdisciplinar? Sim, vai constar também no plano individual os resultados, né, da avaliação, os resultados se foi positivo, se foi negativo. As medidas genéricas de atenção à sua saúde? Não, essas medidas elas são específicas. São medidas específicas em atenção à sua saúde, tá certo? Os objetivos declarados pelo adolescente, certo? Nosso gabarito, letra C. Pessoal, de forma completa, o que é que consta no plano individual? O que é que tem que ter no plano individual? Resultados, né, da avaliação, os objetivos declarados pelo adolescente, a previsão das atividades de integração social e, se for o caso, capacitação profissional, atividades de integração e apoio à família, formas de participação tanto da família, certo? Da família para o efetivo cumprimento do plano individual e medidas específicas de atenção à saúde, tá certo? Então, o plano tem o objetivo de reintegrar o adolescente ao convívio familiar e também ao convívio da sociedade. Tem que ter aí, ó, por exemplo, uma capacitação profissional. Como é que eu vou reinserir esse adolescente na sociedade se ele não tem um trabalho, uma ocupação, certo? Então,
Esse objetivo vai ser constado no plano individual, tá certo? Isso que o nome é um plano, né, gente? É um planejamento, e aí vai ser executado para ver se consegue alcançar esses objetivos. O adolescente também, ele vai declarar alguns objetivos, o que é que ele quer, o que é que ele consegue fazer, tudo. Então não é só uma imposição, veja que é algo combinado, certo? Combinado com o adolescente, com a sociedade, com a família, certo? E com o Estado, certo? O Estado também, por meio aí, né, dos órgãos, né, para poder ser feito essa reintegração. Tranquilos? Qual o prazo para a elaboração desse plano individual? Pessoal, assim que ele ingressa no estabelecimento, né, no programa, aliás, olha, assim que ele ingressa no programa de atendimento, o prazo é de 45 dias. Excepcionalmente, em caso de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, esse prazo é mais rápido, né? São medidas mais tranquilas, prazo de 15 dias. Beleza? Ó, tema aqui importantíssimo, repartição de competência. A SINASE, né? Ele já traz uma repartição de competência para cada ente. Então você tem aqui, ó, competências que são do município, competências que são do Estado e competências da União. O Estado, olha só, o Estado ele vai elaborar, certo? O plano que o Estado vai ficar responsável é o plano de atendimento, gente. É o plano de atendimento, olha só, de medidas fechadas, como internação e semi-liberdade. Então se liga nisso daqui, porque meio fechado, como a internação, ó, medidas socioeducativas de meio fechado. Aí você tem aqui a internação e a semi-liberdade, certo? Além disso, o Estado ele vai prestar assistência aos municípios. Essa assistência, ela é uma assistência técnica, ela é uma assistência suplementar e também uma assistência financeira, certo? Então, o município ele está responsável pelo programa, certo? Pelos programas de atendimento de meio aberto. Ó, quais são os programas? Prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida. Professor, e advertência e obrigação de reparar o dano? A essa altura do campeonato, você já sabe que a obrigação de reparar o dano e advertência não vai ter aí uma forma de execução, certo? Então não tem aqui um planejamento individual de atendimento. Não tem um plano individual de atendimento. Nem advertência, nem obrigação de reparar o dano. Agora, prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida, que são meios abertos, competência do município. Tá certo? Então, o município, eles vão se preocupar com programas, certo? Programas que são de meio aberto. Toda vez que eu falar, gente, programa de meio aberto, você tem que lembrar da prestação de serviço à comunidade e da liberdade assistida. Tá certo? Esqueça obrigação de reparar o dano e esqueça advertência. Certo? Porque esses não têm programas. Os únicos que têm programas de atendimento é prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, internação e semi-liberdade. Quem vai manter a execução do programa de meio fechado? Competência do Estado. Quem vai elaborar e manter programas de atendimento de meio aberto? É o município. Se o município está tentando manter um programa de meio aberto, só que está sem recursos suficientes, quem é que vai prestar essa assistência? O Estado. Lembra que a assistência do Estado é uma assistência técnica, ó, uma assistência técnica, uma assistência financeira e uma assistência suplementar, certo? Então, naquilo que faltar aos municípios, o Estado ele vai prover, tá bom? E a competência da União? A União, gente, ele vai prestar assistência técnica, suplementar, mesma coisa, técnica, suplementar e financeira dos estados. Então, naquilo que o Distrito Federal e também os municípios, certo, não conseguirem arcar, a União ela vai prestar esse tipo de assistência. Então veja, a União ela presta assistência tanto ao Estado quanto ao município. E o Estado presta assistência ao município, né, do maior para o menor. Beleza? Então, o que é que você tem que decorar aqui
decorar aqui sobre esse plano, né? O plano de atendimento. Olha só. União, Plano Nacional de Atendimento. E a União vai funcionar como assistencial. Ela cria as normas gerais, certo? Cria as normas gerais, que é o Plano Nacional, e no que é que ela age materialmente falando. Vai prestar assistência técnica, suplementar e financeira ao Estado e ao município. Quando a competência do Estado, é só você lembrar, Estado meio fechado, certo? O Estado vai cuidar do meio fechado. Tem uma forma de você memorizar? Mas não vou criar agora, ó, para não deixar você sem memorizar. O que é que você pode fazer? Aqui mesmo, para a gente não precisar sair da tela. Pessoal, fechado. Fechado termina com DO. Então, meio fechado lembra do Estado, tá certo? Falou em meio fechado, lembra do Estado. O município termina também com IO, tá bom? Então toma cuidado, para você não focar só no O, beleza? Falou em meio aberto. Deixa eu ver se tem alguma coisa que dá para associar aqui. Ó, vá pelo final mesmo. Pega só, foca nisso daqui, viu? Final do Estado, DO. Então o Estado cuida do meio fechado. Às vezes, gente, professor, como é que eu vou lembrar disso na hora da prova? Vai aparecer as palavras lá para você, né? Então você tem que associar. E se por acaso colocar a questão inverter, falar que o município vai cuidar do meio fechado e o Estado do meio aberto. Então você fazendo essa associação já consegue matar pelo menos uma questão. Já te ajuda aí, né, a pontuar na prova. Tá bom? Então meio fechado, DO, lembra quem vai cuidar das políticas, né, dos programas de atendimento do meio fechado é o Estado, certo? Ó, meio fechado, certo? Meio fechado, quem vai cuidar é o Estado, tá bom? Que às vezes você, pegou lá a questão, mas não lembra, falta um detalhe, né? Não tem aquela questão que você fica na dúvida entre uma e outra. Aí já pensou você ficar na dúvida se é o Estado que fornece o programa de atendimento de meio aberto ou de meio fechado? Já pensou? Aí você, rapaz, e marca errado? Então é melhor fazer as associações para não esquecer. Tá bom, gente? Então tem que lembrar que o Estado vai cuidar do programa de atendimento do meio fechado e o município vai cuidar do programa de atendimento de meio aberto. Tem que lembrar que o meio aberto, os programas que existem, é só prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida. Fechado é mais tranquilo, né? Internação e semi-liberdade. Obrigação de reparar o dano e advertência não entram, né? Eles não entram nos programas de atendimento. Tranquilos? Bora ver as questões? Tão tranquilos mesmo? Tão tranquilos? Então bora ver na prática se pegaram mesmo. Bora ver. Olha só. Com referência à lei número 12.594, que é o SINASE, assinale as assertivas abaixo. Questão aqui, ó, de agente socioeducativo, né? Minas Gerais. O plano individual de atendimento, o PIA, será elaborado no prazo de 45 dias da data de ingresso do adolescente no programa de atendimento. Isso aqui está correto. Isso aqui está correto. O mandado de busca e apreensão do adolescente terá vigência máxima de 6 meses a contar da data de expedição, podendo, se necessário, ser renovado fundamentadamente. Segura essa daqui. A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida são fatores que, por si só, justificam a negativa de substituição da medida por outra menos grave. Pessoal, vamos lá. O fato de a gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida são fatores que justificam negar uma substituição de uma medida por outra menos grave? É lógico que não. Isso aqui por si só não vai justificar, certo? Não vai justificar. A medida ela tem que ser a mais adequada, certo? A mais adequada. Então, independente, né, do ato infracional, dos antecedentes ou do tempo, né, do tempo
da aplicação da medida, então isso aqui não é, por si só, não justifica a prática, né, ou a negação aí de substituição de uma medida por outra. Pessoal, você está com duas afirmativas assim que você respondeu, outra você está na dúvida. Essa daqui você está na dúvida. Você faz o quê? Você parte para a alternativa e encontra o item 1 e 3. Bora ver o que tem 1 e 3. Ó, a gente eliminou aqui apenas 1 e 2, porque você sabe que o 3 está correto. Apenas 1 e 2 você segura e você elimina aqui, ó, porque o 1 sabe que está correto. Então sobrou o item B e o item D. Sobrou o item D e o item B. Pessoal, mandado de busca, duração 6 meses, certo? Mandado de busca e apreensão não pode passar de 6 meses. Pode renovar? Eu posso renovar essa busca e apreensão do adolescente? Pessoal, em regra não. Mas olha como a questão traz. Não tem nem como você não marcar essa alternativa como correta. Olha só. Podendo ser renovado se necessário. Certo? E outra, essa renovação ela tem que ser fundamentada, ou seja, justificada. Então não tem nem como você marcar errado uma alternativa dessa, né? Uma alternativa dessa aí tá muito clara, beleza? Então tá correto. Ó, você sabe que o gabarito... Aliás, o terceiro tá falso, né? Então é 1 e 2, né? Ó, então vacilo meu aqui. Então vamos lá. O item 1 e 2. Apenas o item 1 e 2. Dava para você acertar aqui só eliminando o terceiro, né, gente? Eu que vacilei aqui, viu? Eu que dei mole nessa questão. Ó, se o item 3 é falso, certo? Se o item 3 é falso, você já arriscava aqui a letra B, já arriscava a letra C e já arriscava a letra D, né? Já tinha ido direto aí ao ponto, né? Mas beleza. Vocês nem me avisaram também, né? Ó, bora lá, bora lá.